Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao meu Instagram. Mais uma noite de live ao vivo. Hoje um pouquinho mais cedo, às 18h37. E nós vamos estar aqui conversando com mais um colega conselheiro tutelar, que nós estaremos falando sobre os desafios desses profissionais no exercício da função. Então sejam todos muito bem-vindos, venham para essa live, porque vai ser uma troca de experiências muito bacana, muito boa. É uma oportunidade que nós estamos oferecendo aos colegas conselheiros e conselheiras tutelares de todo o Brasil, para que tenham a oportunidade de divulgarem aqui os seus anseios, as suas dificuldades, os seus desafios. Então sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje é sábado, hoje é final de semana, é dia de ficar em casa com a família, é dia de dar uma divertida, mas também é dia de muito conhecimento. Então sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, que é o desafio que os conselheiros e conselheiras tutelares têm tido aí ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada. Então sejam bem-vindos, acionem aí o aviãozinho, chamem mais pessoas para estar aqui conosco, porque vai ser uma noite muito bacana, de muita experiência. Então, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. O Tarley já entrou, vai estar conosco aqui para a gente bater um bate-papo. Acione aí o aviãozinho, chama a galera para entrar, para que a gente possa, nesse momento aqui, estarmos iniciando esta live de sábado. Pessoal, olha só, nós tivemos a Maratona Conselheiro Pro nessa semana. Foi um super evento, um evento muito bacana. Então, quem ainda não viu a maratona, corre lá no meu feed, assista a maratona na íntegra e venha participar conosco da segunda turma de Conselheiro Pro, ok? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos dar aqui mais um tempinho para o pessoal entrar. Hoje um horário bem diferente, a gente está acostumado a fazer lives às 19h47, um pouquinho mais tarde, mas hoje, por ser final de semana, o pessoal está em casa, está mais tranquilo. A gente então vai começar essa live um pouco mais cedo. E o tema da live é os desafios dos conselheiros tutelares no exercício da função. Marli Maria, seja bem-vinda. Anderson Ramos, seja bem-vindo. E nós vamos aqui hoje trocar experiência. É uma troca de experiência, onde a gente vai conversar com um conselheiro tutelar que está na ativa, está exercendo a função de conselheiro tutelar. A gente sabe que é uma função muito complicada, às vezes muito difícil, às vezes muito árdua, mas é uma função maravilhosa. Eu sempre digo aqui, vou repetir, eu me encontrei profissionalmente estando conselheira tutelar. Infelizmente, a sociedade conhece muito pouco sobre esse órgão. Infelizmente, é um órgão pouco conhecido e, por ser pouco conhecido, é tão discriminado, é tão desrespeitado, e a gente precisa mudar essa ideia, a gente precisa mudar essa concepção. E isso só vai começar a mudar a partir do momento que nós começarmos a colocar a nossa voz em ação e falar o que é o Conselho Tutelar, para que serve, quais são as suas atribuições, ok? Bárbara Virgínia, seja muito bem-vinda, boa noite. Eleisa Cristina também entrou. Pessoal, ativa o aviãozinho, chama o colegiado, chama a galera para vir para cá, porque a gente vai falar de desafios dos conselheiros tutelares. Talvez o desafio do colega é o mesmo desafio que vocês estão passando por aí, e talvez a experiência dele possa ajudar vocês a resolverem algum problema que vocês estão precisando resolver. Então, essa é a perspectiva dessas lives com conselheiros tutelares de todo o Brasil. Se você quer participar da live comigo, é só você me chamar no direct. Larissa, eu queria participar da live com você, para a gente poder trocar experiências, para a gente poder falar um pouquinho sobre o Conselho Tutelar.
Eu quero muito falar das experiências que eu estou vivendo aqui no meu conselho e a gente vai agendar, você vai entrar e a gente vai te dar essa oportunidade de estar aqui ao vivo falando com outros conselheiros tutelares de todo o Brasil, ok? Bruno, seja bem-vindo. Pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vindos, porque eu sei que é difícil, é final de semana, o pessoal tá querendo descansar, o pessoal tá com a família, mas olha só, a gente precisa sempre estar dando continuidade a esse projeto, ok? Então eu tenho aqui a intenção de, se não der todos os dias, mas pelo menos quase todos os dias, eu quero estar aqui com vocês, trazendo temas importantes, debatendo, conversando com vocês, trazendo convidados, trazendo colegas de vocês de todo o canto do Brasil, para que a gente possa trocar experiências, ok? A gente amadurece não só com as nossas experiências, mas com as experiências dos outros colegas também. Como eu já disse aqui várias vezes, eu vou repetir, a gente não faz nada sozinho, a gente sempre está dependendo uns dos outros para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos e amadurecer, crescer, não só como pessoa, mas também como profissionais. Então, bora lá, vamos iniciar a nossa live. Eu vou chamar aqui então o Tarley, que é o nosso convidado dessa noite, para a gente bater um papo e ele contar para nós quais têm sido os desafios dele. Já mandei aqui o convite para o Tarley, o Irã entrou. Irã, querido, seja bem-vindo, viu? Qualquer dia desse é nós dois, tá? Nós vamos combinar, nós vamos agendar aqui. Ah, o Tarley. Olá, boa noite. E aí, Tarley, boa noite, tudo bem? Você tá me Boa ouvindo? noite. Com certeza, ouvindo bem. E vocês, estão me escutando bem? Estou te ouvindo também. Tarley, seja muito bem-vindo a essa live. É um prazer para mim estar dividindo lives com vocês, conselheiros e conselheiras tutelares por todo o Brasil. Estão aí nessa função árdua, mas ao mesmo tempo relevante, gratificante, porque a gente cresce não só como profissional, mas também como pessoa, estando conselheiros tutelares. Eu acredito que você tem muita experiência, muitas histórias para contar. Então, me diz aí quem é o Tarley, de onde o Tarley está falando, qual é o mandato que o Tarley está assumindo, e aí conta um pouquinho para nós de quais são as dificuldades que você, enquanto conselheiro, seu colegiado, tem encontrado aí no seu município, para que a gente possa dividir aqui essas informações, a nossa experiência com quem está aqui nos acompanhando. Certo, então vamos lá. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. É uma honra para mim estar aqui participando hoje, porque eu já venho acompanhando o projeto 1947 há algum tempo. Então, eu me chamo Tarley Costa. Eu estou conselheiro aqui no município de Marapanim, no estado do Pará. Sou conselheiro de primeiro mandato também. E sou formado em pedagogia. Estou cursando aí uma pós na área da psicopedagogia também, para estar me especializando no que diz respeito aí a essa garantia de defesa de direitos de crianças e adolescentes. A gente acredita que em muitos conselhos, se não na maioria, a gente encontra muitas dificuldades, principalmente quando a gente vem de primeiro mandato, porque a gente não tem a experiência. Muitos conselheiros passam a conhecer as reais atribuições do conselho tutelar quando estão à frente do cargo. Então, não foi diferente comigo, assim como não foi diferente com vocês. Mas, para isso, eu me propus a estar estudando, a estar buscando esse conhecimento para me colocar efetivamente em prática, porque se a gente, enquanto conselheiro, enquanto defensor de direito, a gente não ir atrás do conhecimento, a gente não vai estar exercendo da forma que deveria o nosso cargo de conselheiro no município. Então, eu acho muito interessante uma frase que você fala nas lives, que o conhecimento ele é libertador, com certeza. Eu ainda digo mais, que o conhecimento, além de ser libertador, ele tem que ser colocado em prática, porque não adianta a gente ter o conhecimento e não colocar ele em prática, não fazer o uso dele, entendeu? Eu vejo que alguns grupos que eu participo, grupos de conselheiros tutelares,
A dificuldade que a gente encontra no nosso colegiado aqui na nossa cidade é a dificuldade de muitos conselheiros, que são as distorções de atribuições. Então, isso é muito complicado porque acaba que atrapalha o trabalho do Conselho Tutelar. Enquanto é para ele estar garantindo direito, ele não está garantindo, porque está fazendo uma outra função que não é a dele. Então, a gente tem batido muito em cima disso aqui no município para tentar reverter essa situação. Porque, além da sociedade distorcer, as autoridades também que são para garantir, que são entendedoras das leis, acabam distorcendo. Então, isso é um desafio muito grande para a gente aqui no município e acredito que para vocês de outros conselhos tutelares aí pelo Brasil afora. Então, essa dificuldade, ela tem que ser, para a gente mudar essa realidade, a gente tem que dar um pontapé inicial. Esse pontapé inicial só vai depender de nós enquanto defensores de direito, porque a gente sabe que muitos municípios não oferecem as capacitações, a gente está respaldado por lei, que isso é um dever do poder público, mas eles não entendem dessa forma, e a gente, enquanto conselheiro, a gente tem que estar instigando, a gente tem que estar aguçando eles para que a gente possa ter, de fato, essa capacitação e exercer a nossa função com maestria, como você fala nas suas lives, né? Então, essas distorções aí, acredito que com o tempo a gente consegue reverter. Mas para isso temos que dar o pontapé inicial, que é o princípio de tudo. É isso aí, Tarley. E engraçado que eu sempre falo isso, né? Alguém tem que começar, alguém tem que dar o primeiro passo, porque todas as mudanças que acontecem na nossa vida, em qualquer aspecto, se você aprende alguma coisa, se você teve uma lição de alguma coisa, aquela coisa que você aprendeu, ela automaticamente ela vai te fazer ter alguma mudança. E eu falo isso aqui e vou repetir. Se você aprende alguma coisa e você não tem uma mudança, é porque você não aprendeu nada. Então, sempre tem que ter alguém para começar alguma coisa. Isso é em qualquer momento da vida. Então, eu sempre falo o seguinte, que as distorções, quando eu iniciei o projeto Aconselhar, uma das maiores dores que eu percebi, porque eu estou no meu segundo mandato, então já participei de vários grupos, palestras, congressos, então a gente tem contato com outros conselhos, com outros conselheiros, a gente está sempre conversando. Uma das maiores dores sempre foi a questão das distorções e arbitrariedades. Então, é uma coisa que machuca muito os conselheiros tutelares, traz muito constrangimento, traz dores. A gente vê muitos conselheiros e conselheiras tutelares pelo Brasil adoecidos por conta dessas distorções e arbitrariedades, porque são sobrecarregados, vem a questão da culpa, eles são coagidos. Então, tudo isso faz com que os profissionais, que, como você bem colocou, deveriam estar defendendo direitos, eles não conseguem, com propriedade, com maestria, fazer, porque estão doentes emocionalmente, estão doentes fisicamente. Agora, uma coisa é importante a gente trazer aqui, porque a gente sabe de todas as dificuldades que os conselheiros e conselheiras tutelares enfrentam no exercício da função. Mas nós precisamos fazer uma escolha. E uma escolha muito importante. Nós vamos escolher ser vítimas ou nós vamos escolher ser vencedores? Porque aquela pessoa que ela é vítima, tá bem? A pessoa vítima, ela tá sempre criticando, ela tá sempre encontrando problemas, ela tá sempre reclamando, ela tá sempre achando culpados, ela tá sempre querendo justificar os seus erros. E a pessoa vítima, ela não consegue colocar em prática o seu conhecimento. O conhecimento, ele morre, ele adormece. Porque ela foca tanto no problema, nas más condições, nos problemas, e aquilo vira o centro da atenção dela. Enquanto, na verdade, nós deveríamos, enquanto conselheiros e conselheiras tutelares, enquanto profissionais, focar
na solução do problema. Por que eu falo isso? Porque a pessoa, o profissional, que ele se coloca na condição não de vítima, mas de vencedor, ele é um profissional proativo. Ele é um profissional que ele está sempre à disposição. Ele não foca no problema, ele foca na solução. Ele não critica. Ao invés dele criticar, ele acha a solução para resolver. Ele não fica justificando os seus erros. Ele está sempre procurando uma forma de melhorar. Ele sempre procura uma forma, um jeito de liderar a sua equipe, de fortalecer a sua equipe emocionalmente. Enquanto muitos estão ali desanimados, enquanto muitos estão ali com seus desejos de melhorias adormecidos, ele está ali aflorado, o desejo, a vontade. Gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai dar certo. A gente precisa tentar, a gente não pode desistir, porque o perdedor não é aquele que não vence. O perdedor é aquele que desiste no meio do caminho. Porque não existe resultado sem passar pelo processo. E o processo, na grande maioria das vezes, ele é doloroso. Nós temos experiências com coisas boas que acontecem, que são rápidas, que são boas, né? Às vezes você consegue rapidamente, com um ofício, por exemplo, conseguir vacina para os conselheiros tutelares. Nós estamos vendo aí vários conselhos tutelares de todo o Brasil oficiando seus municípios para que sejam para que eles consigam essas vacinas. A gente sabe que são poucos os conselhos tutelares que tiveram atendido o seu pedido. Né? E tantas outras coisas, tantos outros direitos, às vezes material para vocês trabalharem com mais dignidade na sede. É um computador, é uma internet, é um programa, né? É um profissional, é um administrativo para auxiliar vocês. Né? São melhores condições físicas. Então, nós temos experiências positivas e nós temos experiências negativas. Mas todas elas fazem parte do processo. E nós precisamos pegar essas experiências que a gente tem tido ao longo do caminho e fazer dessas experiências degraus para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo e o nosso resultado. Eu percebo, sabe, Tarley, que tem muitos conselheiros e conselheiras tutelares que desanimam muito fácil, porque a realidade, ela não é fácil. Nós, infelizmente, nós vamos fazer 31 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente e não são todos os conselhos tutelares do Brasil que possuem uma sede apropriada, uma sede adequada, que tem veículos, que tem todos os materiais que precisam para trabalhar. Né? Às vezes tem conselhos tutelares que o telefone de plantão às vezes não funciona, é um telefone muito antigo, né? Não tem acesso à internet, a outros aplicativos que ele precise, talvez, para utilizar. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil, mas nós não podemos desanimar. Eu cito muito como exemplo a classe dos defensores públicos. A Defensoria Pública, por muitos anos, ela era uma classe discriminada, desrespeitada, era assim, comparada com o Ministério Público, com o Judiciário, ela era uma classe bem inferior. E é uma classe de profissionais indispensável para a justiça. É indispensável. E por muito tempo eles foram considerados assim, como os conselhos tutelares estão hoje. Mas eles lutaram por melhorias para a categoria. Eles lutaram por melhorias salariais. E hoje eles estão colhendo, aliás, o que eles plantaram. A Defensoria hoje é um dos órgãos mais bem reconhecidos pelo Brasil, pelo trabalho que desempenha. Porque é um advogado público. Está ali a serviço da comunidade, da população carente, que não tem condições de pagar um advogado particular, por exemplo. Então, é uma função muito nobre, muito relevante, como a nossa função enquanto conselheiros tutelares.
E nós precisamos levantar essa bandeira, erguer essa bandeira, de que nós somos um órgão muito importante, indispensável e relevante para a sociedade. E a partir do momento que nós começarmos a nos posicionarmos dessa forma, nós vamos começar a ganhar espaço. Nós vamos começar a ser reconhecidos, valorizados. Nós vamos começar a ter maior valorização de direitos, questões salariais. É uma vergonha o que um conselheiro tutelar hoje ganha no Brasil por uma função tão relevante, tão importante, por ser uma autoridade dentro do município. E, Tarley, nós estamos vivendo isso por culpa nossa. A culpa não é do prefeito, a culpa não é do governo, a culpa é nossa, porque por muitos anos nós ficamos calados, adormecidos, nós não gritamos, nós não falamos, nós aceitamos o que eles queriam nos oferecer, nós não nos valorizamos como profissional, então a culpa é nossa e nós precisamos ser autorresponsáveis para entender que os únicos culpados por nós estarmos até hoje vivendo o que nós estamos vivendo, passando pelas condições que nós estamos passando, porque nós não tivemos iniciativa, nós não tivemos coragem de gritar e de falar, nós merecemos mais. E eu vou dizer mais, Tarley, eu admiro muito quando eu ouço alguém falar assim, eu quero um dia trabalhar no Conselho Tutelar. Porque eu vou falar para vocês, eu não precisava estar no Conselho Tutelar. Eu trabalhava em um grande escritório, meu tio é advogado, minha mãe é advogada, eu tenho primos, eu tenho família, mas eu quis pagar o preço para estar ali. E eu me apaixonei. Tanto é que hoje eu estou aqui. E dificilmente você encontra uma pessoa que passou pelo Conselho Tutelar e que fala assim, não gostei, foi uma experiência péssima, e que assim, não pega aquilo ali como uma causa, como uma luta, e que não passe a admirar os profissionais que estão ali dentro. É claro que essa paixão é pelo órgão Conselho Tutelar, porque a gente também aqui não vai endeusar aqueles profissionais que querem atuar fora da legalidade, querem fazer aquilo que não deve ser feito. Nós não estamos falando desses profissionais, estamos falando daqueles profissionais que querem trabalhar dentro da legalidade, aqueles profissionais que querem fazer aquilo que precisa ser feito. É desses profissionais que nós estamos falando. Então, assim, a gente precisa cada vez mais buscar conhecimento. Porque o conhecimento, ele liberta, sim. Mas o conhecimento sem a ação, ele não gera resultado. Você pode conhecer o estatuto, leis afins, você pode ser... Não interessa. Se você não colocar o que você aprendeu em ação, não tem resultado. E é no processo de experiência que você consegue se fortalecer para você vir a conseguir alguns resultados. Tem muitas coisas, Tarley, que vocês estão plantando aí hoje, e talvez vocês nem vão ver colher. Talvez nem serão vocês que irão fazer a colheita. O resultado vem com o tempo, semeando, né? Vocês estão plantando. E eu acho que a melhor coisa que um profissional pode deixar é um bom legado. Você sair de um lugar e você sair com a consciência limpa, tranquila, de que você deu o seu melhor, de que você lutou pela classe, você vestiu a camisa, você arregaçou as mangas, você foi atrás, você correu atrás por direitos. E vou repetir. Larissa, tem uma frase... Um conselheiro tutelar sozinho, ele não faz nada. Mas um colegiado forte, coeso, ele consegue o que quiser.
E você falou de uma coisa, só para eu fazer o parênteses, eu já vou voltar para você, muito importante. O município, são raros os municípios, os gestores, que estão preocupados, é raro, os gestores estão preocupados em capacitar os seus profissionais. Não estou falando só conselhos tutelares, não. Estou falando profissionais da saúde, estou falando profissionais da assistência social, estou falando dos demais profissionais, demais atores que compõem a rede de proteção, porque o Estatuto fala que esses profissionais também precisam ter capacitação continuada. Então, é raro o gestor que se preocupa com isso. E eu falo o seguinte, se os gestores soubessem que quanto mais eles capacitarem os seus profissionais a oferecerem um trabalho, um serviço de excelência, melhor será a gestão dele. Menos trabalho ele vai ter. Porque não vai chegar problema para ele. Porque ele vai ter a certeza que lá na ponta tem profissionais capacitados, tem profissionais éticos, responsáveis, que vão fazer o que precisa ser feito. Então, sabe, Tarley, eu fico muito feliz em ver você, porque eu já vi que você tem nos acompanhado já há algum tempo, e eu tenho te acompanhado também nas redes sociais, e a gente vê a sua disponibilidade em estar ali ofertando informação para a comunidade. E é isso mesmo, o projeto é esse. O projeto Aconselhar é justamente esse, é de colocar vocês assim, acender uma luzinha em vocês e falar para vocês o seguinte, vocês são capazes, vocês podem. O que nós precisamos para melhorar a categoria, para melhorar o nosso trabalho, é os conselheiros e conselheiras tutelares começarem a fazer como as outras classes fazem, como os advogados, os médicos, os dentistas, os engenheiros. Eles falam, eles debatem, eles expressam o que eles estão passando, eles expressam o que eles estão querendo. E, infelizmente, ainda, o conselho tutelar, os conselheiros e conselheiras, ainda são uma classe muito desunida. A gente vê muita rivalidade, muitas rixas dentro dos conselhos tutelares. Um querendo aparecer mais do que o outro. Um querendo puxar o tapete do colega, porque o colega teve uma iniciativa A, ele ficou incomodado, aí fala mal do colega. Isso é muito ruim, porque isso enfraquece a categoria, enfraquece o colegiado. E não pensem vocês que o que acontece aí dentro do conselho, os demais atores da rede não ficam sabendo, porque eles ficam sabendo da fraqueza de vocês, da submissão de vocês, da subordinação de vocês, e eles vão se aproveitar desses momentos de fraqueza para distorcer e para as arbitrariedades acontecerem. Tarley, me conta aí como um exemplo, por exemplo, de que vocês, alguma questão que vocês começaram aí no mandato, que era algo que acontecia muito dentro do município, que os conselhos tinham o hábito de fazer, e que hoje, vocês buscando conhecimento, vocês acordaram e hoje não fazem mais, e que era uma ilegalidade, que era um desvio de função. Você pode me dar aí alguns exemplos, ou um exemplo, a gente dividir aqui com o pessoal? Com certeza. No início do nosso mandato, no ano passado, pelo Carnaval, nós recebemos uma portaria do juiz aqui da comarca, onde ele incluiu o Conselho Tutelar junto com as polícias para estarem fiscalizando festas, balneários, bares, enfim. Como a nossa região aqui ela é uma região praiana, litorânea, nessas épocas, assim como estava próximo do Carnaval, muitos veranistas vêm até a nossa cidade visitar. Então, recebemos essa portaria. Nós sabíamos que não era da competência do Conselho Tutelar esse tipo de fiscalização, porque a fiscalização que o Estatuto diz está no artigo 190. Então, reunimos o colegiado e decidimos ir até o juiz para a gente estar conversando a respeito dessa portaria.
Então, fomos até ele na época e apresentamos uma normativa onde estava detalhadamente dizendo tudo o que podia e o que não podia. Então, ele, a princípio, nos escutou, mas em momento algum ele se mostrou preocupado com aquele desvio de função que a gente poderia estar cometendo, entendeu? Então, ele, em algum certo ponto, ele chegou a nos perguntar, ele dizendo, né? Um exemplo, eu não estou entendendo o medo de vocês. Nós fomos simples e objetivos, doutor. Simplesmente nós não podemos fiscalizar esses tipos de ambiente, esses eventos, porque a lei não nos permite. Então a gente gostaria que o senhor revisse essa decisão. Ele até então ele não mudou, não tirou o conselho tutelar daquela portaria. Mas ele foi claro com a gente, onde colocou que era apenas para a gente fazer o que nos cabia. Então, isso foi o suficiente para a gente sair dali, não satisfeito porque não foi tirado o nome do conselho tutelar daquela portaria. Mas, em tese, a gente iria fazer realmente o que o estatuto nos orienta. Entendeu? Então, essa foi uma das dificuldades, porque a pessoa, a autoridade que era para estar nos ajudando a combater essas distorções, é a primeira que está distorcendo. Então fica ruim a gente trabalhar dessa forma, sendo que a gente busca o princípio da legalidade sempre. A gente não pode fugir da legalidade. O Conselho Tutelar não é subordinado a nenhum órgão da prefeitura, não é subordinado ao promotor, não é subordinado ao juiz, mas é subordinado à legalidade. A gente, nas tomadas de decisões, a gente tem que saber se está ou não dentro da legalidade. Mesmo que a maioria do colegiado decida que a gente vai fazer tal serviço que não é função do Conselho Tutelar, mas a gente sabe que aquilo não está na legalidade. E a gente tem que buscar reverter essa situação, porque é como você colocou ainda há pouco. A gente não vai colher esses frutos hoje, nem amanhã. Mas no futuro, quem sabe, a gente possa estar trabalhando efetivamente dentro da legalidade. Tem uma frase que foi dita há um tempo atrás por uma certa pessoa que diz assim, olha, eu vejo que tu faz as tuas postagens, tu publica, tu informa a sociedade, mas tu pode ter certeza de uma coisa, o teu trabalho não vai te reeleger. A pessoa falou para mim, eu fiquei assim analisando e disse, não, simplesmente eu não estou fazendo isso pensando numa reeleição, eu estou fazendo o que eu me propus durante o processo de escolha, que eu reunia com as famílias, eu reunia com a sociedade, então com as comunidades, e eu propus que eu levaria as informações até eles. Então, simplesmente eu estou fazendo algo que eu gosto de fazer, que é informar as pessoas. Eu também me apaixonei, quando conheci o trabalho do Conselho Tutelar, eu me apaixonei e foi por esse motivo que eu concorri, entendeu? Na época de faculdade, conheci o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente a parte que fala da educação, o princípio da educação. E depois que eu passei a estudar, a conhecer, eu me apaixonei também pelo Conselho Tutelar. Então, se de fato hoje eu exerço essa função, não que eu estou ali porque eu encontrei uma necessidade, na época existia as dificuldades, a crise, entendeu? Mas não, eu estou ali porque eu gosto do trabalho do Conselho Tutelar. E mais que isso, eu gosto de atuar. Para quem me conhece sabe que eu gosto de atuar dentro da legalidade. E a gente sabe que os conselhos, pelo Brasil afora, têm que estar dentro da legalidade. Senão as coisas desandam. A gente nunca vai conseguir fazer com que a sociedade entenda o nosso papel. Entendeu? Então, é muito gratificante, eu me sinto gratificado, orgulhoso de estar fazendo parte de um colegiado, entendeu? A gente passa as orientações para o colegiado, a gente nos reúne, a gente conversa, em certos momentos foi o que você colocou,
A gente discute no bom sentido, mas sempre buscando esse princípio. Então, é muito bom esse bate-papo, esse momento de interação. É por isso que eu venho acompanhando as lives, eu venho acompanhando o seu projeto, porque eu me identifiquei com isso e é algo que eu quero levar para o resto da minha vida, mesmo não estando mais à frente como um participante do Conselho Tutelar, mas eu quero levar para a minha vida, tá levando essas informações às pessoas, tá ajudando famílias que muitas vezes não têm o acesso às redes sociais, não têm acesso à comunicação, porque são famílias carentes, são famílias que moram em comunidades distantes da sede do município. Então, eu me propus a isso, e acredito que isso vai ser um propósito não só enquanto conselheiro, mas é um propósito de vida. É um propósito de vida e a gente sempre buscando essas capacitações. Como você relatou, a gente sabe que os municípios, muitos municípios, não ofertam como deveria essas capacitações, mas depende da gente ir atrás, correr atrás, buscar. Nesse momento de pandemia, a gente tem muitas lives para estar assistindo, para que está nos orientando efetivamente de como agir no nosso dia a dia. Então, se a gente quer uma mudança, primeiro a gente tem que mudar, para depois, passo a passo, a gente ir mudando o contexto da nossa sociedade, entendeu? Então, eu busco muito isso dentro do meu colegiado, trabalhar sempre dentro da legalidade, mesmo que muitas vezes a maioria decida que permaneça, mas a gente não deve desistir. A gente fica triste, sim, fica, mas a gente isso é um ponto que a gente tem que tirar o positivo disso, porque lá na frente a gente vai trabalhar para tentar reverter essa situação. Então, essa portaria que foi baixada aqui no município, ela nos incluiu. Tudo bem, a gente conversou com o juiz e ele nos entendeu. Mais uma que é recorrente, uma distorção que é recorrente é o translado de crianças e adolescentes até o IML para perícia. Então, a gente reuniu aqui no município com o jurídico, representando a Secretaria de Saúde, representando o poder público, e eu fiquei triste porque o meu colegiado decidiu que permaneça essas viagens, permaneça essa distorção. Eu fui o único que votei que não. Vamos, pessoal, vamos trabalhar dentro da legalidade, vamos focar no nosso trabalho, vamos focar o que a lei diz. Mas, infelizmente, o meu voto foi vencido. Mas em nenhum momento eu fiquei triste, fiquei. Mas em nenhum momento eu vou desistir de lutar por legalidade. Em nenhum momento. E espero que as pessoas, os conselheiros que hoje nos assistem, também que busquem essa legalidade para dentro do colegiado de vocês, porque se a gente conseguir mudar isso, lá na frente, as crianças, os adolescentes, vocês podem ter certeza que eles vão ganhar com isso, eles vão ganhar, para que os direitos deles sejam zelados, que é o que o Estatuto diz, a gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que buscar também os nossos direitos, para a gente poder defender dessas crianças, desses adolescentes, que muitas vezes são de família carente, como eu relatei, não tem acesso à informação, desconhece o estatuto. Então, é por isso que eu me propus a estar informando nas minhas redes sociais, na minha comunidade, na minha cidade. E por onde for que eu vá, eu vou sempre estar informando a sociedade. Muito bem, Tarley, muito bem. Eu fico muito feliz, sabe, assim, de ouvir e de saber que nós temos mais conselheiros pró aí pelo Brasil afora, conselheiros que de fato querem fazer a diferença, querem fazer a mudança dentro do seu colegiado, dentro do seu município, que são corajosos, que têm constância, que realmente têm sangue no olho, quer fazer as coisas acontecerem, não perde a esperança de um dia os colegas entenderem a importância de estarem agindo dentro da legalidade. Não é diferente em muitos municípios.
essas questões relacionadas a colegiados também. A gente recebe mensagens diariamente de colegas questionando que dentro do colegiado é só ele mais um, que às vezes querem agir dentro da legalidade, os outros por questões políticas, por amizades, querem distorcer, querem agir fora da legalidade, às vezes pensando, né, numa recondução, mas esquecem que uma representação, se vier, vai responder o sim. Não é apenas aquele que escolheu fazer fora da legalidade. Porque não existe decisão de conselheiro, a decisão é do colegiado. Então, se os conselhos tutelares começarem a ter essa ideia de que o erro não vai afetar só quem atingiu, só quem decidiu daquela forma, mas é todo o colegiado. E eu acho muito injusto você fazer com que um colega ou outro colega que queria agir dentro da legalidade, que tem ali o estatuto como seu manual, seu instrumento de trabalho, prejudicar o outro colega por irresponsabilidade. A palavra é essa, é uma irresponsabilidade. É uma falta de consideração enorme com o seu colega. Porque eu sempre falo aqui, você quer ser polícia? É muito simples. É só estudar e passar no concurso para a polícia. Você quer ser assistente social, fazer o trabalho do CRAS, do CREAS? Perfeitamente. Faça serviço social, presta o concurso da prefeitura, você espera ser chamado para trabalhar. Você quer ser investigador de polícia? Perfeitamente. Estuda, passa no concurso para investigador de polícia. Você quer fazer ronda? Você quer fiscalizar bar, boate? Ei, se inscreva lá na Vara da Infância e da Juventude de forma voluntária, vai ser um comissariado de menor. Olha que bacana. É muito simples. Agora, se você quer estar na função de conselheiro tutelar, responsabilidade, respeito com o estatuto, respeito com seus colegas, respeito com as crianças e adolescentes que estão lá na ponta esperando de você um trabalho efetivo de responsabilidade. Por que a gente só ouve falar mal dos conselhos tutelares nas mídias? Por conta de irresponsabilidade de profissionais que acham que fazer tudo é o que tem que ser feito. Eu sempre falo aqui, é a síndrome Severino. Faz tudo. Não, eu faço tudo. Eu sou assistente social, eu sou psicólogo, eu sou advogado, eu sou investigador de polícia, eu sou polícia, eu sou comissariado, eu sou tudo. E no fritar dos ovos, você não é nada. Você não fez o seu trabalho, não deixou o CRAS fazer o dele, nem o CREAS fazer, nem a polícia fazer. Desvio de função, cometeu um crime, usurpou sua função, causou um prejuízo na vida de uma pessoa por irresponsabilidade. Então, nós precisamos ter essa consciência, os profissionais precisam ter essa consciência de que não cabe mais amadorismo na infância e juventude. Nós estamos tratando do futuro do nosso país, da nossa sociedade. Uma atitude errada, impensada, você pode destruir a vida de uma criança. Como também uma atitude sua assertiva, rápida, ágil, você pode salvar a vida de uma criança e de um adolescente. E quando ele vier na fase adulta, ele vai lembrar de você como aquele profissional que o salvou, que o ajudou, que foi ágil, que foi responsável. Nós escolhemos o profissional que nós queremos ser. Que profissional que você quer ser? Você quer ser um profissional mediano? Nós estamos cheios no mercado de profissionais medianos. Nós precisamos de profissionais proativos, extraordinários, acima da média, que têm responsabilidade. É preciso passar pelo processo, mas para passar pelo processo, você precisa de ter conhecimento, você precisa de ter coragem, você precisa de ter uma boa comunicação, são os 3 pilares do posicionamento.
conhecimento, coragem e comunicação. A coragem de agir dentro da legalidade. A coragem de debater. A coragem de dizer não, é do fulano, é do Beltrano. Se comunicar bem através de documentos, de ofícios, buscar saber como é que faz um ofício bem elaborado, como que você vai responder. Se comunicar verbalmente. Se comunicar corporalmente, o seu corpo, ele diz o que você está sentindo. O seu jeito de olhar, a sua entonação de voz, a sua vestimenta, a sua postura, ela diz a autoridade que você é. Você precisa se vestir de uma autoridade. Se você quer ter esse reconhecimento, você precisa primeiro internalizar isso dentro de você. Eu sou uma autoridade e eu vou me comportar como uma autoridade, eu vou me vestir como uma autoridade, eu vou me posicionar como uma autoridade. Então, nós precisamos disso. Vocês já viram o advogado ir para o fórum para uma audiência de tênis e de bermuda? Você já viu o juiz ir de qualquer jeito para o fórum para fazer uma audiência? Você já viu um promotor de justiça de qualquer jeito? Falando pelos cotovelos? Não, gente. Por quê? Porque ele é uma autoridade, ele precisa se comportar como? Ele é um exemplo. E o exemplo, ele arrasta. As pessoas vão te seguir, não é pelo que você fala, é pelo que você faz. Eu já falei e vou repetir. Vocês, enquanto Conselho Tutelar, órgão, vocês são uma autoridade constituída dentro do município, porque vocês são empossados, vocês têm mandato. Mas autoridade no assunto você só vai conseguir se você apresentar resultado. Não existe autoridade, você falar que você é uma autoridade no assunto se você não demonstrar que você teve resultado. Não adianta você ter títulos, diplomas. Isso não te torna uma autoridade. Eu já vi muita gente por aí que tem quinta série, que mal completou os estudos e é uma autoridade na cidade dele. Por que ele é uma autoridade? Não é por conta do diploma dele, não. É por conta dos resultados dele. Mas eu já vi também muitos profissionais com mestrado, doutorado, que não se podem considerar uma autoridade, porque não tem resultado. Que adianta você ter milhões de diplomas, de cursos, que adianta você fazer 1001 capacitação, participar de 1001 live, e você não colocar em ação, e você não gerar daquele conhecimento e daquela ação um resultado. Você falar assim, opa, aquilo ali que eu aprendi, eu coloquei em ação e está aqui o meu resultado. Hoje não se faz mais. Hoje não se fiscaliza mais bar, boate aqui no meu município. Hoje a gente não acompanha mais oitiva de adolescente que cometeu ato infracional em delegacia. Hoje a gente não faz mais o transporte de criança e adolescente vítima de violência sexual para fazer exame de corpo de delito no IML, porque essa é uma responsabilidade da família em primeiro lugar. A família não tendo condições de fazer esse transporte, é a saúde quem tem que promover. O próprio delegado ele pode fazer esse pedido. Então, nós precisamos entender isso. Então, conselheiros e conselheiras tutelares, é preciso passar pelo processo. E dentro desse processo, você precisa escolher se você vai ser vítima ou se você vai ser herói. Se você vai ser vencedor. A escolha é sua. Ninguém vai poder escolher por você. Assim como também ninguém vai colher os mesmos resultados que o seu. A colheita é sua. Você plantou, você vai colher. Então, se o Tarley está plantando, trabalhar com profissionalismo, com responsabilidade, dentro da legalidade, se posicionando,
ele vai ter a colheita dele. Mas, infelizmente, sabe, Tarlene, eu já passei muito por isso, a gente continua passando, porque as pessoas criticam muito aqueles que querem fazer a diferença. As pessoas criticam aqueles que... Você sabe por que as pessoas criticam? Porque, na verdade, elas queriam estar no seu lugar. Elas queriam ter a coragem que você tem. Elas queriam saber como você sabe. E talvez a crítica delas não é nem por você, porque ela queria estar onde você está, ela queria ter tido a ideia antes de você, ela queria ter tido a coragem que você tem, porque são poucas as pessoas que têm coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. É poucas as pessoas que têm coragem de dizer aquilo que precisa ser dito, a verdade. Então, Tarley, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, eu quero te parabenizar pela sua coragem. Você está só no seu primeiro mandato e você já está demonstrando aí para que veio. Você já começou, você já entrou com essa ideia. Eu entrei assim também, logo nos primeiros meses. Eu já tinha certeza do que eu queria fazer. Eu já tinha traçado ali todo o meu objetivo. Eu já tinha traçado ali como que eu queria sair do Conselho Tutelar, de que forma que eu iria sair. Eu já tinha traçado ali as minhas metas, do que seria feito durante o processo que eu estaria ali dentro. E vou falar para vocês, eu ainda não saí porque o meu propósito ali dentro ainda não se cumpriu. Porque o dia que o meu propósito se cumprir, eu vou sair e vou sair de cabeça erguida. E as pessoas vão lembrar de mim. As pessoas vão lembrar do meu nome. Mas elas vão lembrar de mim como uma profissional que lutou pela classe, que lutou por garantias de direito, que lutou para que a sociedade conhecesse e reconhecesse o Conselho Tutelar como um órgão de excelência, de relevância, de importância. Vão lembrar de mim dessa forma, mas não vão lembrar de mim como uma covarde, que não teve coragem de enfrentar os desafios. Não vão lembrar de mim como uma derrotada, porque eu não vou desistir enquanto eu não chegar no meu objetivo. Então, eu vou deixar um legado. E é isso, não adianta você vir para esse mundo, para essa terra, se você não deixar um legado, se você não passar pela vida das pessoas e transformar a vida delas. Não adianta você adquirir conhecimento, ter títulos, ter pós-graduação, mestrado, doutorado, se você não utiliza isso para ajudar as pessoas. O que eu estou fazendo aqui hoje é ajudar pessoas a transformarem a vida delas de uma forma ou de outra. E esse foi o meu chamado lá atrás. E esse está sendo o meu propósito de vida. E eu acredito, Tarley, que esse é o seu propósito de vida também. De ajudar pessoas, de transformar a vida de pessoas. E nós estamos precisando de mais profissionais com essa vontade, com esse desejo. Mas é preciso coragem. Qual é o nível da sua coragem hoje para fazer a diferença? Para lutar pelos seus direitos enquanto profissional e para lutar por direitos de crianças e adolescentes que dependem da sua voz, para que eles tenham os direitos deles garantidos. Tem muitas famílias lá fora precisando da sua voz, da sua luta, da sua garra, do seu despreendimento, da sua força, para que eles tenham um mínimo de condições para viver, para que eles tenham acesso aos serviços do município. Então, é isso que nós precisamos. E, Tarley, muito obrigada pela sua presença. Eu vou passar para você fazer as suas considerações finais, para você deixar aqui um recado para essas pessoas que nos acompanharam até aqui, esses nobres colegas que estão aí nessa árdua função, mas que eu tenho certeza que vão passar com excelência, que vão focar no positivo, na solução, para encontrarem a solução, para melhorarem o trabalho deles aí no município. Então, deixa aí o seu recado para a gente finalizar aqui a nossa live. Certo. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade. É uma satisfação, como eu já falei anteriormente, é uma satisfação muito grande para mim estar participando hoje aqui dessa live,
porque eu já venho acompanhando o seu trabalho também, o seu empenho em estar ajudando conselheiros tutelares aí no nosso Brasil. Então, pessoal, uma mensagem que eu quero deixar para vocês é que a gente sempre busque o conhecimento. O conhecimento ele liberta, o conhecimento ele é transformador, mas para isso nós devemos colocá-lo em prática, em ações que possam vir dar resultados, porque com esses resultados, é como a Larissa falou, a gente colhe os frutos. Se não for nesse mandato, pode ser no outro, pode ser no outro, não interessa. O importante é a gente dar o pontapé inicial. Eu gosto de estar informando a sociedade, sim, gosto, pelas minhas redes sociais, Tarley Costa no Facebook, eu tenho 2 perfis, pelo Instagram também. Vocês podem estar seguindo, vocês podem estar me acompanhando. Eu produzo alguns vídeos também com variados temas, porque eu acho importantíssimo que a gente possa estar trabalhando dessa forma. A gente não pode estar nas comunidades devido à pandemia, mas a gente pode flexibilizar isso de uma outra forma. A gente pode informar a sociedade de uma outra maneira. As redes sociais estão aí, a tecnologia está aí para isso. Então, hoje, o que mais se vê são crianças, são adolescentes, famílias, com acesso a essas informações, com um meio de comunicação, que é o celular. Então, vamos estar produzindo, vamos trazer condições de vida para essas crianças em situação de risco, vamos estar zelando e defendendo esses direitos. Então, essa mensagem eu queria deixar para vocês. Então é isso, Larissa. Sigam lá a Tarley Costa, sigam a Larissa, compartilhem as informações, façam com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis, porque é dessa forma que a gente vai estar ajudando, não só na nossa cidade, mas a gente vai estar ajudando pessoas do Brasil inteiro. Arley, muito obrigada. Foi uma satisfação enorme dividir esse espaço aqui com você. Você demonstrou que você veio realmente para fazer a diferença. Esses profissionais que a gente vem buscando. Pessoal, olha só. Quem não participou, quem não pôde participar da maratona ao vivo, ainda está disponível para vocês no meu feed. Assistam, participem. Agora, dia 31, nós vamos iniciar o período de inscrição para o curso Conselheiro Pro. É um curso fantástico, um curso maravilhoso, que vai não só trazer para você conhecimento legal específico, mas são ali módulos de desenvolvimento pessoal, módulos que a gente fala da história da criança e adolescente no Brasil, módulos em que vocês vão aprender o meu método que eu utilizei para a gente conseguir romper 90% das distorções e arbitrariedades no primeiro mandato. Amanhã eu estarei aqui com a Rafaela Luiza, uma colega de luta, trabalhou comigo no primeiro mandato, e ela vai contar um pouquinho para vocês dessa nossa experiência, como foi difícil, mas como foi libertador e como foi maravilhoso a gente ser reconhecido como um conselho tutelar proativo e ativo aqui na nossa cidade. Nós somos reconhecidos hoje como o Conselho em Ação. Então, nós queremos dividir um pouco com vocês amanhã dessa nossa experiência que nós vivemos aqui, ok? Pessoal, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho disponibilizado lá vários vídeos com temas super importantes. Quem ainda não me segue no YouTube, youtube.com/Larissa Lira, começa a seguir, tem muitos vídeos bacanas lá. Curta, se inscreva, compartilhe para que o YouTube entenda que aquele material é de valor. Então, ele começa a distribuir para o maior número de pessoas. E a nossa intenção é fazer com que a sociedade, no geral, ela entenda o que é o Conselho Tutelar, reconheça o Conselho Tutelar como um órgão importante e relevante, e a gente leve informação para a sociedade, porque é só levando informação que nós vamos conseguir romper com as distorções também e com as arbitrariedades. Então, um forte abraço a todos vocês. Eu espero vocês aqui amanhã no mesmo horário, às 18h37, eu e Rafaela Luiza aqui com vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tarley, obrigada. E, continue assim, você está de parabéns. Obrigado. Tchau.